Seja muito bem-vindo a mais um De Leão, mais um bate-papo, mais um convidado e mais um assunto. E a gente está falando sobre vida pastoral ou por trás dos púlpitos. Você já teve curiosidade de saber como é a vida de fato de um pastor? Porque talvez você tenha uma ideia, pastor é um folgado, pastor não faz nada, fica só ali mandando no povo. Talvez essa seja a sua ideia de que é a vida ou como é a vida de um pastor. Faz o seguinte, fica a gente aqui, já chega dando like, já chega se inscrevendo no canal, compartilhando com alguém e fica ligadinho porque o convidado de hoje é um pastor há bastante tempo e que obviamente tem as suas dificuldades, tem a sua realidade, que com certeza deve ser parecido com a realidade do seu pastor. Talvez depois desse bate-papo você vai aprender ou não a valorizar mais ou não valorizar mais o pastor ou a figura de um pastor. Beleza? Vamos junto, venha com a gente, vamos conhecer o nosso convidado de hoje, pastor Silvio Rodrigues. Seja muito bem-vindo, meu amigo, deixa eu apertar a sua mão e eu posso lhe fazer a pergunta que for aqui, mas primeiro se apresente. Muito bem, pastor Ilquias, nós estamos aqui diante de Deus, tenha consciência de que estamos diante de Deus, sim. Tenha consciência do que falamos, temos responsabilidade no que falamos, no que vivemos, e estar aqui é um prazer, conhecer o seu trabalho, estar aqui com vocês. Sou pastor há muitos anos, há mais de 39 anos, pastoreando, desde que me converti com 18 anos de idade. 19 anos já, com um ano de crente, já era coordenador e líder de jovens. Meu Deus. Então, de lá para cá, nunca deixei de estar envolvido com o trabalho de Deus. E não é fácil, é uma tarefa muito árdua, difícil, porém muito gratificante. Então, é um prazer estar aqui, participar desse momento, desse bate-papo, dessa troca de experiências contigo. Pastor, com um ano de convertido, o senhor já foi exercer uma função de liderança, é isso mesmo? Foi porque a congregação onde eu comecei a congregar, ela teve uma característica muito interessante. Foi na década de 80, quando houve um êxodo muito grande dos paranaenses para o norte e sul do Mato Grosso, onde havia uma implantação de muitas colônias lá, e saiu muita gente do Paraná embora para lá. E a igreja, ela esvaziou-se pela metade. E muitas lideranças foram embora. E eu me converti naquela época e não tinha muitas pessoas para estarem trabalhando. Eu nasci no fogo, eu nasci já pegando anjo com a mão. Então, eu não tinha outra opção. E aí eu mergulhei no ministério, com oração. Você tinha noção? Eu era tão avivado que eu comia 2 vezes, 3 vezes por semana. O resto era jejum e oração. Meu Deus, pastor. Então eu fui formado no fogo mesmo, forjado no claro do fogo. E a carência da igreja naquela época era muito grande. E a igreja tinha uma expectativa muito grande na juventude daquela época. Então eu fui assim, visto pela igreja como uma bolinha da vez, aquela pessoa que veio para ficar, veio para resolver. E eu me dediquei, mas como eu era órfão de pai, eu peguei meu pastor Gregório Pepilaskov como um pai, é um exemplo. Ele, o Gregório Pepilaskov, que era meu pastor, e o pastor Damásio, outros pastores que eram de idade, então eu fiquei pertinho deles. Então eu tive um crescimento muito rápido, um amadurecimento muito rápido com eles, e aí acabei com um ano e pouquinho já sendo professor de escola dominical, liderando, mas eu vivia uma vida intensa com Deus, eu vivia uma vida fora do comum. Então por isso que houve essa aceleração, né? Esse aceleramento espiritual. Ou seja, não foi ali, o senhor não foi premiado por ser filho de alguém, por pertencer a uma família importante naquele contexto, não, o senhor... Não, eu vim cru de tudo, eu vim do mundão mesmo. Meu Deus. Com os 8 anos, se eu não me convertesse, eu não estaria vivo mais. Eu estava no auge da bagunça, eu estava no auge do crime, eu estava no auge da perversão. Então eu precisava ter um encontro com Jesus. Aí tive um encontro com Jesus e a minha vida mudou para sempre. E desse período para cá o senhor veio envolvido ali no aspecto de liderança dentro da igreja, líder de grupos, liderança, é isso? Sim, eu sempre, desde o primeiro ano, quando passou-se um ano e meio quase, mais ou menos, eu já fui líder de jovens, eu me lembro até hoje, quando eu preguei a primeira vez num culto de jovens, porque houve um acontecimento na congregação e os obreiros precisaram sair da congregação para fazer uma reunião à parte para resolver uma situação que precisava ser resolvida naquela noite ainda. E aí ficou só o dirigente do culto e eu.
E aí aí ele me falou assim, você vai pregar hoje. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira mensagem que eu preguei, 1 Pedro 1,15. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo vós também, toda a vossa maneira de viver. A primeira mensagem que eu preguei no púlpito de uma igreja com 1 ano e meio de crente. O senhor pegou logo pesado, logo Logo pesado. Então é uma experiência fora do comum. Pastor, o senhor falou que cresceu, por mais que não tenha sido filho de pastor, né? Mas o senhor cresceu ali debaixo de um pastoreio, próximo de um pastor. E o tema do nosso bate-papo é por trás do púlpito. E já desde desse seu começo, assim, de estar perto de um pastor, como era a vida do saudoso, qual é o nome dele? Gregório? Gregório Epipilaskov. Isso. Como era a vida dele por trás do púlpito? Ele era o pastor o tempo todo ou não é muito bem assim? Então, falar do pastor Gregório Epipilaskov, a gente tem que tomar cuidado, porque até falar bem dele tem que tomar cuidado, porque ele era um homem íntegro demais. Então, quando eu me converti ao Senhor Jesus, esse homem, ele me deu a oportunidade de crescer com ele, de caminhar com ele. Aí eu comecei a ver, com meu pai, eu perdi meu pai aos 14 anos de idade, então eu fiquei sem uma referência masculina. E o pastor Gregório Epipilaskov, ele ficou uma referência para mim como pai, como pastor, como homem da sociedade, um homem de Deus. O comportamento dele era ilibado, é um comportamento irretocável. E ele tinha outros companheiros de ministério, que era o pastor Damásio, Antônio Damásio, que eram pessoas assim, o presbítero Joaquim Pereira, homens que tinham um comportamento de obreiros. Naquela época, há 40 anos e 48 anos atrás, esses pastores, eles eram pessoas escolhidas a dedo, não era qualquer pessoa, eram pessoas escolhidas a dedo. Então, você estar ao lado desses homens era grande honra. Eu fico imaginando um Timóteo ao lado de Paulo, eu fico me imaginando um Silas com Paulo, eu fico me imaginando essas pessoas que cresceram ao lado dos apóstolos e se tornaram grandes homens de Deus, como Tito, que foi enviado para Creta, para colocar as coisas em ordem lá na ilha de Creta. Então, essas pessoas tiveram a oportunidade de crescer ao lado de grandes homens de Deus, e não foi diferente comigo. Eu cresci ao lado de um pastor chamado Gregório Epipilaskov. Ele era romênio, ele era um homem íntegro ao extremo. Não era fácil conviver com ele, porque ele era exigente. Ele não deixava passar falhas. Ele corrigia, ele amoroso, sem dúvida nenhuma. Mas as correções dele eram correções, ele não deixava para amanhecer, não deixava para outro dia, resolvia na hora. Então eu me formei com esse homem. Eu era para ser melhor se eu tivesse feito todas as lições de casa, mas ainda deu alguma coisa ainda, porque eu absorvi muita coisa desses homens de Deus. Pastor Ivo é minha referência, Pastor Ivo é minha referência, Pastor Moisés Ramos é minha referência, a minha referência hoje é o Pastor Elias Moraes, né? São pessoas que a gente caminha junto. E esse pastor agora, com a sua pergunta, você saía com ele assim durante o dia, fazer uma visita, o que ele era no púlpito, ele era fora. Os comportamentos dele, a fala dele não destoava de um homem de Deus. Então você podia saber que ele ia ter um comportamento só, uma fala só, uma atitude só. Então isso me formatou hoje no que eu sou. Pastor, hoje tem uma realidade muito triste que a gente percebe, que é justamente com relação a filho de pastor, né? Tem muitos pastores que, infelizmente, os seus filhos foram para longe, foram para lugares longe de Deus. E eu vendo o senhor falar do pastor Gregório, me parece que o senhor olhou para ele e disse: uau, eu quero ser isso, eu quero absorver isso e me tornar isso. Eu não sei se essa é a realidade, né? Porque muitos pastores hoje estão na vida pastoral porque aconteceu, não porque eles absorveram aquilo, sentiram o chamado, se prepararam, enfim. Mas o senhor falou sobre homens de Deus e serem exemplos e inspirar a outros. E o senhor também deu uma palhinha sobre o tipo de homens que eram escolhidos naquela época para integrar o ministério. E por isso, né, a igreja teve essa reputação que se estende até os dias de hoje, né? Hoje está bastante diluído isso, por conta, talvez, daqueles que foram escolhidos para o ministério e que não tinham, de fato, todo esse perfil que se exigiria, né? Que o cargo exige. A minha pergunta para o senhor você diria, pastor, que a figura pastoral hoje está diluída
do jeito que está, né? Tá um tanto, não é diluída, a palavra é prejudicada. Eu só diria, por que isso tem acontecido? Onde está a falha principal no seu ponto de vista? Pastor Luquias, esse é um assunto muito delicado. A gente tem que tomar cuidado para expor esse assunto. Da minha parte, eu tenho muito temor com isso, porque eu sei que tem pastores e pastores. Como eu tive uma referência muito forte na época, eu sou da década de 80. Quando eu fui ser consagrado diácono, com 2, 3 anos de fé, eu fiquei sabendo por algumas pessoas que foram investigar da minha vida, aonde eu comprava, se eu pagava certinho, se eu não pagava, como é que eu vivia. Foi feita uma investigação na minha vida para mim poder ser consagrado a diácono. Então era um outro contexto, era um outro pensamento. A igreja tinha um zelo muito grande pelo púlpito, né? E continua tendo, em alguns lugares ainda continua tendo. Então, o que eu digo é o seguinte: deixou-se de praticar as coisas básicas para o ministério, que é a chamada, o caráter e também a consciência de quem está assumindo, se ele realmente está apto para esta nova função, para esse novo enfrentamento. Porque nós não temos que buscar pessoas perfeitas para o ministério, porém nós temos que buscar pessoas que querem se aperfeiçoar para o ministério. A gente é construído na caminhada, ninguém está pronto para começar. A gente vai sendo construído conforme caminha, vai sendo construído conforme vai andando, vai sendo construído conforme vai sendo ajudado por outros, olhando para outros. Então, quando eu olho para a vida ministerial de hoje, eu vejo que as pessoas se iludem com meia dúzia de livros lidos, com 4 anos passados no banquinho de faculdade, e aí eles acham que já estão prontos, quando na realidade o enfrentamento de uma igreja vai além disso. É claro que não podemos negar essa necessidade do conhecimento, da leitura, do estudo, do preparo. Isso aí é inegável, isso não pode ser desconsiderado. Porém, ser pastor hoje, ele não é isso. Ser pastor hoje é ter alma pastoral, é ter chamada, é ser chamado no meio dos seus. Davi foi chamado no meio dos seus irmãos. A gente precisa ser chamado enquanto trabalha. A gente é primeiro experimentado no trabalho. Jesus foi experimentado no trabalho, homem de dores, e sabia o que era sofrer. Tem pessoas que só querem o glamour do pastorado, se é que tem glamour. Porque o pastorado é mais sofrimento, é mais renúncia do que qualquer outra glamour. Então o que eu vejo hoje é que as pessoas vislumbraram esse título e essa função como algo que traz certa valores estereótipos, trazem valores sociais. Eu não vejo assim. Eu vejo que vida pastoral é vida de serviço. Pastor, o senhor tocou num ponto, e é o ponto central do nosso bate-papo, que é por trás do púlpito. O senhor já falou um pouco, mas vamos mais um pouco nisso. Como é a vida de um pastor? Estou falando de um pastor mesmo, quando o culto de domingo acaba, quando as portas da igreja se fecham, aí ele vai para casa e tem a segunda-feira. Como é a vida de um pastor? Assim, porque a minha impressão, quando mais criança, era que vida de pastor é uma vida boa, é uma vida, abre aspas, eu falo com muito temor, quase que a vida de um vagabundo, assim, que não faz nada, que está só de boa ali, e que eu cresci no interior, então eu via minha mãe às vezes, não toca naquele pintinho ali, porque quando crescer eu vou levar para o pastor, né? Aí a gente não tocava, cuidava, quando crescia virava um frango ali, aí ia lá, levava para o pastor. E às vezes a gente pensava, peraí, mas vida de pastor é vida mansa demais, esse negócio é o melhor emprego do mundo, né? Mas o senhor é pastor e está envolvido há 39 anos, né? O senhor falou. Como é a vida? É isso mesmo? Mamão com açúcar, como dizem. Olha, infelizmente distorceram essa realidade. Vida de pastor é uma vida de renúncia, de trabalho, é uma vida de ostracismos. Nós não podemos buscar holofote e nem buscarmos na igreja preeminência. Quando fazemos isso, nós
erramos muito. Eu penso que vida de pastor é uma vida onde tem honra, sim. Não vou dizer que não tem honra, porque, inclusive, eu saí agora do Quadra Sul, foi recentemente trocado, e eu tenho lá em casa os bilhetinhos que as crianças deram para mim, falando que eu era um pastor assim, que eu era um pastor assim, me elogiando assim, coisa que meus olhos encheu de lágrimas. Por quê? Porque vejam só, para que você provoque isso numa criança, você não pode ser uma pessoa de duas caras. Porque criança percebe a alma do homem, a criança lê a alma do adulto. Então eu tenho sido muito feliz onde eu tenho passado, porque as crianças têm visto na gente uma transparência normal, uma coisa que teria, como tem que ser. Então, quando você é um pastor de aparência, quando você é um pastor que visa a melhor roupa, visa a melhor condição, e você se torna uma pessoa no meio dos demais, como tem prioridade para tudo, aí você está errando na sua função, está errando na sua ótica de trabalho. Eu sempre, quando estou no meio do povo, se eu estou no almoço com a igreja, eu sou o último a almoçar. Se eu estou no café, eu sou o último a tomar o café. Se eu estou num ambiente de culto que eu sou o pastor responsável, eu sou o último a ser servido. Por quê? Porque na minha concepção, uma ovelha, ela tem que se alimentar primeiro, ela tem que ser atendida primeiro e o pastor por último. Porque o pastor é o provedor. Ele é o provedor da moral, da ética, do trabalho, ele é provedor da liturgia, ele é provedor de tudo. Você perguntou antes e depois do culto. Você dorme com a igreja, você respira a igreja, você transpira a igreja, você transpira o trabalho. O culto de domingo, ele começa na segunda-feira anterior. Você já começa a pensar no culto de domingo, na mensagem que você tem que pregar. Quem vive uma vida pastoral, ele se antecipa aos problemas, ele convive com os problemas. Não devia ser assim, porque o único pastor da igreja é Jesus. Mas, infelizmente, o ministério nos consome. Nós se entregamos a tal ponto que a gente acaba se tornando uma extensão do púlpito. A esposa percebe isso, o filho percebe isso, o vizinho percebe isso, percebe que você é uma pessoa que parece que fora do ar 24 horas por dia. Parece que a sua mente está só naquele lugar. Isso é muito complicado. Isso tem os dois viés, tem o lado perigoso e o lado bom. O perigoso é quando você se torna uma pessoa que acha que tudo passa por você e que tudo depende de você. Isso é um viés muito perigoso. Agora, o outro lado que é bom é que isso é um zelo, isso é um cuidado. Pastor, o senhor falou sobre trabalho. Não, porque envolvido no trabalho. E alguém pode pensar, por exemplo, qual é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é limpar a igreja, mas já tem a zeladoria que faz isso. Qual é o trabalho da igreja? Eu antecipo a minha visão. A igreja é um ambiente de pessoas que estão tentando melhorar. Uhum. E, obviamente, são pessoas que vêm com problema. Quando você se reconciliou lá com 18 anos, você veio carregado de todo tipo de costumes e tal. Uhum. E quem foi que tomou nas costas a responsabilidade de forjar o Senhor foi o seu pastor lá atrás. Ou seja, o Senhor se tornou um trabalho gigante para o pastor Gregório lá atrás. Então, você diria, pastor, que o trabalho do pastor é justamente o problema das outras pessoas que estão na igreja? Quando você é referência, quando você é um líder, você tem que liderar com exemplo. E não só com a didática, não só com conhecimentos, mas você tem que liderar com comportamentos. Então, a primeira coisa que você tem que gerar nos seus liderados é um comportamento justo, um comportamento que deve ser imitado, que pode ser imitado. Então, a primeira coisa é aí. Então, a vida pastoral é muito complicada porque você não pode deixar escapar falatórios, você não pode ter comportamentos que vai mexer com vai trazer manchas para o teu caráter. Então, você tem que vigiar 24 horas por dia, porque se você, como líder, você está sendo vigiado e olhado pelos liderados. Então, já começa por aí. Então, já não é fácil ser pastor nesse ambiente. Aí, quando você olha para a igreja como um todo, você
ainda mais no nosso contexto assembleiano. Nosso contexto é o seguinte: um pastor na Assembleia de Deus hoje ele é provedor, gerente, ele cuida do templo, ele cuida das coisas da construção do templo, da manutenção do templo, ele gerencia os recursos do templo, ele provém os recursos do templo através de trabalhos, ele cuida das pessoas doentes, ele cuida das pessoas que estão sendo formadas, ele tem que liderar os líderes que estão sendo formados no contexto jovem, a ciclo de geração, crianças, ele tem que olhar o comportamento daquelas pessoas, aquelas pessoas estão condizendo com aquilo que ele pensa. Então, o trabalho de um pastor, ele é interminável, como o trabalho de uma casa, de uma mulher. Não termina quando a igreja se fecha. Não termina nunca. Não termina nunca. Quantas vezes eu acabo um culto, eu vou para casa, até eu chegar em casa com o carro, o telefone já tocou 3, 4 vezes de problemas que surgiram no culto e que a pessoa quer resolver naquela noite ainda. Quantas vezes você vai para casa e você viu que o culto não atingiu aquilo que você pensava para o culto. E aí você vai rolar na cama a noite inteira com aquele problema. Você não sabe como vai lidar com aquele problema. Aí você vai lidar com aquele problema pós-culto, antes do culto, e você vai viver ligado nisso 24 horas por dia. Por quê? Porque pesa sobre você. Se deu certo, ninguém bate nas suas costas, te agradecendo, mas se deu errado, você vai ser cobrado com muita ênfase. O senhor falou, quando... Pedro, ainda sabe. Obrigado. E o senhor falou assim uma coisa interessante, professor. O senhor disse, quando a gente se envolve, o vizinho percebe, a esposa percebe, os filhos percebem, que você fica meio que fora do ar, o senhor fica ali meio que voando. Isso acontece quando as portas das igrejas fechou, o barulho do templo, né, literalmente falando, cessou, o som desligou, os músicos para casa, mas o pastor está ligado ali. Isso é o depois do culto, né, por trás do púlpito, é a vida, a realidade do pastor. Como isso, pastor, pode ser assim prejudicial para a pessoa humana do pastor, o cidadão, o ser humano, o pai de família, o empregado, porque tem muito pastor que é funcionário, tem outros que são empreendedores, mas o que isso pode trazer como prejuízo para esse cidadão que segunda-feira ele precisa bater ponto na empresa e precisa estar pleno ali para poder continuar ali com seu trabalho e não deixar que o problema da igreja lhe deixe voando naquele contexto de ganha-pão. Como é isso, pastor? Eu tinha um peso muito grande sobre isso, que parece-me que se Jesus não fizesse, eu dava um jeito de fazer. Eu era tão ávido com as coisas que se Jesus não curasse, eu curava. Se Jesus não falasse, eu falava. Se ele demorasse um pouquinho, eu se antecipava. Eu tinha esse fervo dentro de mim e eu me atrapalhei muito com isso, porque eu sempre fui muito ativo demais e eu não tinha paciência, pouca experiência de vida, e isso foi me judiando demais. Então eu achava que eu era o ponto nevrálgico da igreja, o ponto central de tudo. Tudo tinha que passar por mim. E isso, se você, ao mesmo tempo que você se torna um líder forte, você se torna um problema para a igreja. Por quê? Porque às vezes você acumula tanta coisa dentro de você que você se torna amargo, você se torna uma pessoa cansada e você estoura fácil. Isso é muito sério. Só que é o seguinte, o que acontece? Eu estava sofrendo esse problema, porque eu pastoreei a primeira igreja com 26 anos de idade. Então, pastoreei a primeira igreja, me converti aos 18, com 26 eu estava dirigindo uma congregação. Então, você vê que eu fui precoce. Então, aí eu sofri muito com isso, porque eu nem sempre estava preparado para os enfrentamentos que eu tinha. Então, mas aí fui passar do tempo, a gente vai aprendendo as leituras que a gente tem. E eu estava lendo um livro sobre vida pastoral, e uma pessoa disse uma coisa interessante no livro, dizendo que ele estava visitando os Países Baixos da Europa, ali nos lugares onde tem muita vida pastoril, e ele percebeu que do lado de lá da cerca, um homem estava a cavalo na frente de um rebanho de ovelhas, e as ovelhas todas faziam uma fila, quase que uma fila única, atrás do cavalo.
Aí ele falou assim, mas que interessante como as ovelhas vai atrás do cavalo certinho. Mas ele não, quando ele olhou direitinho, não era as ovelhas que estavam seguindo o cavalo, eram os cachorros que estavam atrás do rebanho, gritando, latindo e arrumando os rebanhos para eles fazerem quase que uma fila única para ir atrás do cavalo. Porque lá na frente estava o pastor. Então os cachorros estavam latindo para que as ovelhas não se dispersassem. Diz que ele falou assim no livro, ele diz assim, que o Espírito de Deus falou para ele assim, você não é o que está no cavalo. O que está no cavalo é o pastor. Você é o cachorro que late. Você não tem responsabilidade em colocar o rebanho, dirigir o rebanho. Você tem responsabilidade só de latir. Não deixar se dispersar. Quando eu ouvi isso, eu trouxe descanso. Porque eu me culpava pela ovelha que não vinha no culto, eu me culpava por aquele membro que desviava, eu me culpava por aquele que desanimava, eu me culpava porque aquele não se converteu, eu fico sempre me questionando se o meu trabalho estava sendo bem feito ou não. Então, quando eu aprendi que, na realidade, eu não sou o pastor da igreja, eu só sou o cachorro que late, aí eu aprendi uma coisa comigo, a única coisa que eu tenho que fazer bem é latir bem. O que eu tenho que latir bem? É latir ao ponto que a ovelha entenda o meu latido. E eu só tenho uma coisa para latir, a palavra de Deus. Eu tenho que ter responsabilidade com o que eu prego na igreja. E desse mesmo livro, o pastor ainda dizia assim, que 80% dos problemas de uma igreja, você se resolve com boas pregações no púlpito da igreja. Então, aí eu comecei a ter descanso. Porque a gente acha que como líder, como pastor, você é responsável por tudo. Se deu certo, você se gloria. Se deu errado, você se deprime. Errado. Nós não somos isso. Nós somos apenas mais um na igreja. Senão a gente morre. Pastor, o senhor estava falando, enquanto o senhor falava, eu lembrava de um pastor, né, que numa conversa ele me confiou o seguinte estado de espírito que ele se encontrava, que era de aflição, porque sob o seu pastoreio tinha algumas pessoas com problema, e isso é até normal, só que ele não conseguia resolver esses problemas, e ele orava e não via o problema sendo resolvido, problema de enfermidade, câncer, problema familiar, de pessoas ali à beira da separação, de briga constante dentro do casamento, e ele, com todas as suas energias e capacidade de aconselhamento, mesmo assim ele não conseguia ver o êxito. Ele estava, peraí, eu não sirvo para essa coisa, eu não sirvo para essa coisa de ser pastor, de estar cuidando de pessoas, isso está me deixando doido, porque eu oro, Jesus não faz nada, eu repreendo, não vai embora, e eu aconselho e o casal continua na porrada, na briga, eu não sirvo para isso. Então ele estava a ponto de jogar toalha, né? O que o senhor diria para um pastor com um estado de espírito desse e com esses pensamentos? Eu tive uma experiência muito singular, muito particular. Eu fui visitar uma querida irmã da nossa igreja, hoje é falecida, ela estava muito doente. E ela quase não ia no culto. Então eu fui levar a Santa Ceia para ela e ela tinha um cachorro muito bravo. Eu cheguei lá, a primeira coisa que o cachorro foi e me mordeu. O cachorro me mordeu. Eu fiquei bravo com aquele cachorro, rapaz, eu queria chutar aquele cachorro. E aí eu sentei na mesa com a irmã, e o cachorro veio e me mordeu. Aí ela falou assim para mim, pois é, pastor. Pastor para mim, ela falou, deixa jeitinho para mim. Pastor para mim que não cura, para mim não é pastor. Que não cuida? Que não cura. Ah, tá. E aí eu escutei o rádio dela ligado nesses curadores aí do evangelho, nesses curandeiros, né? E aí eu falei, o que eu vou responder para esta irmã? Para não ofendê-la, porque a idade dela merece respeito, né? Mas ela disse que como eu não curo ninguém, eu não sou pastor. Aquilo foi uma afronta, assim, foi uma coisa para mim pensar. Mas como eu estava ali para abençoá-la, para levar a Santa Ceia, eu não estava ali para ofender a irmã. Eu disse, irmã, então eu não sou pastor, filha, porque eu não curo mesmo. Às vezes que Jesus tem curado, através da minha oração, não foi eu, foi Jesus quem curou. Realmente eu não curo. Agora, se a senhora está falando dos curandeiros da internet, dos rádios aí isso é uma outra coisa que agora não dá para a gente conversar. Aí dali eu saí dali e fui me questionando. Meu Deus, por que não há cura? Por que não há isso e tal? Mas aí o que aconteceu? Aí eu cheguei a um denominador comum. Qual foi o denominador comum? Qual foi a conclusão que eu cheguei? Eu cheguei na conclusão seguinte,
Eu não posso me comparar a um curandeiro. Eu não posso me comparar a um vendedor de promessas, a um vendedor dessa teologia da prosperidade, do curandeísmo. Eu não sou isso. Eu não fui chamado para isso. E até porque esse tipo de pessoas terão um final muito horrível no que a Bíblia ensina, que naquele dia dirão, em teu nome fizemos isso, em teu nome curamos, tal, tal. Então nós sabemos como que isso acontece, como é que termina isso. Então, quando eu olhei para essa situação, eu falei assim, irmão, quem eu sou no meio da igreja? Quem eu sou? Aí, se você olhar para a vida de João Batista, um dos maiores pregadores do seu tempo, nunca curou uma dor de cabeça. É verdade. Você está entendendo? Então, quem nós somos? Quem você é? Para que Deus te chamou? Por que você tem que ser curandeiro? Você tem que ser um bom pregador? Você tem que ser um cantor bom? Você tem que ser um bom administrador? Porque você tem que ser tudo. Quem falou que você tem que ser tudo isso? Qual é o seu perfil de pastor? Naquilo que você faz com excelência? Aquilo que você faz com temor, com responsabilidade? Então você é isso que você faz. Por que eu tenho que me medir por aqueles que estão fazendo um caminho errado? A igreja ela tem que olhar para a sua ortopraxia e olhar para a questão do seu teor teológico, sério, honesto, né? Por quê? Porque se eu olhar, eu não tiver, dar para a igreja apenas o que ela quer, porque a igreja tem carências, a igreja tem necessidade e tem demandas. As necessidades da igreja é a palavra. A necessidade da igreja é austeridade, vida com Deus, seriedade. As demandas da igreja são inúmeras. Só que nós não estamos aqui como pastor para atender demandas. Nós estamos para atender necessidades. A igreja precisa ir para o céu. A igreja precisa ser salva, ter novo nascimento, ter transformação de vida, abandonar o pecado. Se você começar a prometer coisas para a igreja que Jesus não prometeu, aí você é um estelionatário da fé. Então eu me policio muito nisso. Eu hoje aprendi a olhar, quando eu olhei para esses livros, tem um livro do pastor Glênio Fonseca Paranaguá, que eu recomendo que qualquer pastor tem que ler esse livro, todo pastor tem que ler esse livro, que é Pegadas de Lobo na Porteira. Pegadas de Lobo na Porteira. Quando eu li esse livro, eu voltei a estaca zero na vida pastoral. Eu aprendi. Outro livro que eu li, que aprendi muito, é Igreja e Eu com Isso. Então, Igreja e Eu com Isso? Igreja e Eu com Isso. E eu com isso. Quem que eu sou nesse contexto de igreja? Quem eu sou? Quem diz que você é o cara da igreja como pastor? Nesse livro eu li um senhor que estava pastoreando a igreja, ele estava 24 horas lidando com a igreja, com seminários, formou um monte de coisa, ele tinha uma vida invejável ministerialmente. Um dia foi fazer uma caminhada lá nos Estados Unidos, ele entrou na depressão, ele sentou na beira do meio-fio, ele começou a chorar, entrou numa depressão profunda. O ativismo pastoral te mata. O ativismo pastoral, ele te arrebenta. Cuidado com o ativismo pastoral. Como na prática, pastor, um ativista pastoral, como seria assim na prática? Aquela pessoa que concentra tudo nele. Ele quer ser responsável por tudo. Ele quer levar méritos em tudo. Ele acha que sem ele a igreja não funciona. Ele acha que sem ele o culto não vai dar certo. Ele acha que sem ele as coisas não vão bem. Deixa eu contar uma experiência que acontece no público da igreja, vou contar para você aqui também, os nossos ouvintes. Eu estava pastoreando uma igreja em Londrina e eu tive que pregar numa congregação perto próxima onde eu estava pastoreando. Então deixei minha esposa no culto e fui pregar nessa igreja. Depois voltei a buscar a minha esposa na congregação onde eu era pastor. Chegando lá, tinha uma querida irmã que hoje é falecida. Ela falou assim: ô pastor, Pai do Senhor, o senhor não estava no culto, né? Eu falei: não estava pregando em tal lugar. Ah, pastor, o culto foi uma bênção, o senhor nem fez falta. Aí eu olhei assim, eu fiquei chateado na hora com aquela conversa daquela irmã, né? Mas relevei e fui embora. Aí, passado uns tempos, eu fui pregar em outro lugar e deixei minha esposa na igreja de novo. Aí cheguei um dia, buscar minha esposa no pátio da igreja e ela falou assim: pastor, o senhor não esteve no culto, né? Não tive. É só o senhor não estar no culto que o culto é uma bênção. A mesma, irmão. Aquilo entrou no meu coração como uma faca. Eu fui para casa chateado com aquela situação. E aí eu falei: oh Deus, tem misericórdia, que chatice. Aí o Espírito de Deus falou assim dentro do meu coração: seu tonto, quem disse que você é importante no culto? Quem disse que você faz falta no culto? E outra coisa,
Se o culto está indo bem sem você, é porque você ensinou bem. É porque as pessoas que você está administrando, eles aprenderam a fazer a coisa certa. Aí eu trouxe descanso para mim. Então aquela irmã, ela não foi uma pedra de tropeço também, ela foi uma ajuda para mim. Ela conseguiu fazer com que eu entendesse que eu não sou a pedra angular da igreja. A pedra angular da igreja é Cristo. O apóstolo Paulo, quando foi para Jerusalém, teve que sair de lá, e ficou longe de Jerusalém muitos anos, e a Bíblia diz que quando ele saiu de Jerusalém, a igreja crescia e tinha paz. Sim. Eu sempre falo para os obreiros que trabalham comigo, quem tem que ganhar com a igreja, quem tem que ganhar é a igreja, nunca você. Eu não preguei hoje, estou chateado, então. Mas o culto teve bom? Deus falou com o culto? Então você não tem que estar triste. Porque quem tem que ganhar com o culto é a igreja. Uma frase do pastor Miles Monroe, né? Ele fala que só vai saber se uma liderança foi realmente eficaz quando aquele líder foi embora, quando ele deixar o grupo que ele estava liderando. Se aquilo que ele implementou durante a sua liderança permanecer depois que ele foi embora, ou quando ele se ausenta, sinal que a liderança dele foi boa. Mas aí o senhor falou sobre o ativismo pastoral, aquele pastor centralizador que centraliza tudo nele. E quem faz assim, pastor, o prejuízo que isso causa para além do púlpito, o prejuízo que isso causa na vida do pastor, no cotidiano. Ele adoece, ele fica doente, cria inimigos, cria competidores dentro do ministério. Porque a coisa mais horrível do mundo é você ter um obreiro do seu lado que prega tão bem quanto você, ou prega até melhor que você, e você não valorizá-lo. Quando você centraliza tudo, você acha que se você não pregou, não está bom. Se você não dirigiu, não está bom, então você está doente. Você está doente, você precisa ser tratado. E quando você tem esse ativismo religioso, esse ativismo pastoral, o que acontece? Você centraliza muito em você e você começa a cansar as pessoas. Você começa a cansar as pessoas da sua imagem. Você pode ter o melhor pregador do mundo. Se você ouvir ele todos os dias, você enjoa. Qualquer coisa que Tudo você enjoa. Por quê? Porque nós temos limitações. Você pode ser um teólogo de um cabedal muito alto, mas você pode perceber que se eu pegar 20 mensagens suas, você vai ter um perfil teológico só. Você pode pega 20 temas e dá 20 temas para você pregar, mas você vai estar sempre voltando na mesma ponto de partida. Você vai até uma altura, você diferencia um pouquinho, mas depois você volta, porque você é formatado naquilo. Sim. Então, você tem que entender isso, que você enjoa a igreja quando você tem esse comportamento de centralização em você. Centralização administrativa. Quando você acha que o outro não pode fazer porque você desconfia do outro. O outro não pode fazer porque você acha que não vai fazer bem feito. Isso é doença. Você tem que distribuir. Eu faço assim. Quando eu ponho uma pessoa para fazer uma coisa na igreja, eu viro as costas e dou a ele liberdade de ir trabalhar. Se ele precisar de ajuda, ele vai me procurar. Se ele errar lá na frente, só vou lá e vou ajudar ele a voltar para o caminho. Por quê? Porque ninguém pode ser dirigido manipuladamente. Quando você dirige uma pessoa com manipulações, você não deixa a pessoa crescer. E você não deixa que o trabalho crie facetas diferentes, com modelos diferentes, e para que isso traga para a igreja modelos diferentes, para que a igreja ela possa ter variedades de interpretação, variedades de condução. Porque Paulo fala da diversidade de ministérios. O pastor não pode ser o centro das atenções de uma igreja. Não pode. Se ele for, ele está errado. Se ele for assim, o pastor não teve no culto hoje, o culto não teve bom. Está tudo errado. Esse membro está com o pensamento errado e esse pastor também está errado. Então a gente não pode ter esse ativismo religioso, esse ativismo pastoral, porque isso você faz com que a igreja fique dependente de você e ao mesmo tempo você também fique dependente de achar que você é o cara. Pastor, então aquela ideia de um pastor super-herói, aquela ideia que o Bispo Macedo, uma vez num barco, né, ele falou, você tem que ser quase que o super-herói
do povo ali, você tem que ser o cara, você tem que ter convicção, falar com convicção, transmitir tudo aquilo. Então, esse perfil pastoral de o pastor super-herói é um perfil suicida, digamos. Não sei se você ouviu esse vídeo, que o pastor tem que ser o chão. Eu gosto muito do pastor Pedro, nosso apóstolo do Senhor Jesus. Jesus, no capítulo 21 de João, falou assim para ele assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? Eu amo o Senhor, então apacenta minhas ovelhas. A pergunta que Jesus fez foi a seguinte: você me ama mais do que a estes? Aí eu faço essa pergunta hoje, trazendo ela para os nossos dias. Você me ama mais do que a igreja? Você me ama mais do que o seu ministério? Você me ama mais do que o seu título pastoral? Você me ama mais do que a sua função? Porque se você amar mais a sua função do que a mim, não vai dar certo. Por que Pedro passou 3 anos e meio fazendo e acontecendo, vendo o que viu e fez o que fez? Porque é o seguinte, ele estava com o foco errado. O foco estava nele mesmo. Então você veja só que Pedro não é muito diferente de Judas. Judas tinha um foco na sua vida de tirar proveito do ministério. E aí quando ele viu que não ia dar em nada, que Jesus ia morrer mesmo, ele foi lá e falou assim: dá minhas 30 peças de prata, que eu estou saindo fora e eu não vou sair de mão vazia. Dá o meu investimento. Dá o meu aqui, né? Então, quanto a Pedro, não. Pedro errou, caiu, machucou, negou, mas continuou ali. E o que Jesus fez com ele? Assim, agora eu vou te dar o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida não é ser apóstolo. O verdadeiro sentido da vida é me amar mais do que a igreja. Porque quem ama a igreja sou eu. Você serve a igreja. Eu amo a igreja. E você serve a igreja. Entendeu? Quando a gente ama a igreja ao ponto de ser possessivo, de achar que pastores com 90 anos de idade, 80 anos de idade estão em cima do púlpito aí, não estão mais produzindo nada, mas não querem abandonar o cajado. Está errado. Está errado. Está amando mais a si mesmo, as suas divisas, as suas honrarias, do que o próprio Senhor Jesus. Isso é um erro muito grave que nós cometemos na nossa vida. Enquanto o senhor falava, eu estava pensando, você falou a frase possessão, né, ser possessivo, e aquilo que você ama, você traz para você. Então, quando eu amo a igreja, eu me assenhorio da igreja, no caso, eu me aproprio da igreja, no caso, eu tenho que amar a Cristo. Esse é o meu Senhor, o meu Salvador. Com relação à igreja que é de Cristo, eu sou apenas o servo. Uma vez eu vi de novo o pastor Maios, ele disse assim: todo mundo tem a sua esposa. E a esposa de Cristo não é a sua esposa, é de Cristo. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa. E inclusive ele colocou de uma forma muito pesada até, ele falou: tem muitos pastores adulterando com a esposa de Cristo. Exatamente. Chegou o final de semana, ou na sua folga, feche o gabinete e vá para sua casa ficar com a sua esposa. Deixa a esposa de Cristo com Cristo. Eu achei foi pesada a colocação, mas para que todo mundo possa entender, né, pastor, isso que o senhor tem colocado aí sobre amar a Cristo. Se você ama a Cristo, você o obedece, isso no ofício pastoral. Pastor, a gente já está caminhando já para uma vírgula, que o papo está muito bom, então vai ser só uma vírgula. Quer dizer que vai ter uma continuação, mas a gente vê não sei qual a porcentagem desse dado, mas existe um dado aí bastante preocupante com relação a pastores adoecidos. Inclusive o pastor Moisés, ele fala muito nessa temática, né, do adoecimento pastoral, e isso é uma verdade. A gente viu não muito tempo atrás um casal de pastor, uma família de pastor muito conhecido no Brasil, onde a esposa matou o marido, né? Flor de Lis, inclusive está presa. A gente também viu um filho de pastor também, eu não vou lembrar o nome agora, que tirou a sua própria vida. E a gente sabe, e a gente viu muito recente agora um outro pastor que estava vestido de mulher no meio da rua. Ou seja, isso são reflexo de um coração. Eu aceito, Pedro, uma aguinha geladinha aqui com gás.
Vem cá, Pedro. O Pedrão aqui que está sempre nos acompanhando e por trás das câmeras. Né, Pedro? Obrigado. Vai casar? Jesus. Oh, glória! Voltando ao raciocínio, isso mostra um adoecimento, né? Isso mostra que existe um problema que está adoecendo a pessoa, o pastor ali. O senhor está há 39 anos nesse ciclo aí. Isso é um problema recente, pastor? Ou isso é uma coisa que já vem lá de trás? Deixa eu colocar, vou fazer uma situação que eu usei na escola dominical uma certa vez. Eu quero que o ouvinte não fique chateado comigo o que eu vou falar aqui agora. Mas o evangelho, a igreja cristã, é o lugar mais perigoso que se tem para conviver. Mas por quê, pastor? Dentro desse contexto nós estamos falando de vida pastoral. Às vezes você está lá no mundo, você é um cara, um Zé Ninguém. Você não deu certo em nada. Tudo que você tentou fazer, você não foi bem. Você não produziu, você não casou bem, você não criou bem família, você não cresceu financeiramente, profissionalmente você não está bem, você não se formou. Aí você vem para o evangelho. Aí o evangelho te estende um tapete vermelho. Esse evangelho não, essa a igreja. O evangelho não faz isso. A igreja faz isso. E aí você começa a transitar no meio desse povo. Daqui a pouco você canta um louvor, daqui a pouco você está num grupo aqui, você está num grupo ali, você começa a se sentir abraçado, você começa a se sentir valorizado. Aquilo que você não tinha lá atrás, antes do evangelho, você está tendo hoje. Porém, o que acontece? Você cria expectativas em cima disso, você gosta daqui, começa a gostar do microfone, você começa a gostar do púlpito começa a gostar das evidências, você gosta de estar em iminência, porque tudo aquilo que você não se realizou fora lá da igreja, está se realizando aqui dentro. Aí você começa a ser prisioneiro desse sentimento e desse holofote. E aí o que acontece? Aí você vai para o ministério, você vai ser pastor, você vai ser um obreiro, e você vai adoecendo com isso, porque você se torna dependente disso. E aí Jesus já não é mais o foco da sua vida. O foco da sua vida é as suas funções ministeriais. O foco da sua vida é essa interação entre os irmãos. Você não tem uma vida particular com Deus, você não tem convicções particulares, a sua vida gira só em torno desse movimento culto, movimento comunidade. E aí você fica dependente disso e daí adoece com isso. Quando te tiram o microfone da mão, é uma coisa de te tirar um doce da mão de uma criança. Aí você adoece. Então, muita gente que não deu certo lá fora, que pseudamente dá certo dentro das quatro paredes de uma igreja, essas pessoas não foram preparadas para isso. E o que acontece? Quando você precisa tirá-las, quando você precisa dar um tempinho nelas para que elas possam amadurecer e crescer, elas adoecem a um ponto de dividir igrejas. Então, o evangelho, ele é salutar, o evangelho é a coisa mais linda do mundo. Só que a igreja, a comunidade dos santos, é um lugar que, se não for ensinado, ela adoece mais do que cura. Ela é um lugar de segundas chances. E eu vejo que no primeiro momento não existe, pelo menos nós somos ensinados a não termos a acepção de pessoas. Obviamente, existe um perfil bíblico que todo mundo que deseja transitar nessa comunidade vai precisar se adequar. Ou, do contrário, vai ser deixada ali, né? Porque há um perfil bíblico, há uma conduta que a pessoa precisa se enquadrar. Porém, como o senhor falou, e eu nunca tinha pensado nessa questão do perigo, e de fato está muito na cara, eu que não tinha ainda olhado mais perto. De fato, isso é preocupante, porque a pessoa chega ali, e se a pessoa realmente não sofreu uma infusão da graça de Cristo, uma transformação real, a pessoa se torna como o senhor colocou, um ativista, um dependente. Um dependente. Um viciado em estar em iminência, em púlpito, em microfone, em liderança. Me parece, pastor, eu já falei outras vezes aqui, pelo menos a maioria das pessoas, existe um aqui, outro ali que não, mas a maioria das pessoas hoje que exercem um cargo de pastoreio e são pastores autênticos, a gente vê isso pela vivência,
São pessoas que no planejamento da sua própria vida, no último lugar ou um dos últimos lugares estava ali ser alguém de influência na igreja, ser um pastor, ser um líder. Planejei a minha vida, pastor está no último lugar da lista ou talvez nem pertença à lista. Última coisa que eu quero é isso, última coisa que eu... E me parece que são essas pessoas que de alguma forma Jesus acha graça nelas e acaba trazendo para o ministério. Eu mesmo vim debaixo de um pastoreio lá do Pará, o pastor Jaime Pires, para mim, junto com o pastor Elias, e aqui eu não estou fazendo média, eu falo isso, são os dois pastores reais que eu tive na minha vida. Os dois pastores que eu digo são pastores. Primeiro, eu digo até que eu fui muito feliz que eu vim de um pastoreio, de um pastor, um pastor, e entrei debaixo do pastoreio de um outro pastor, que é o pastor Elias, que dispensa comentários, pastor Jaime Pires. E ele não queria isso. Ele estava fazendo faculdade de medicina numa das faculdades da Faculdade Federal do Pará, que é uma faculdade mais cobiçada do estado do Pará. Ele estava fazendo medicina e já estava, acho que faltava bem pouquinho para formar. E Deus chamou ele para o ministério. E ele abandonou a faculdade de medicina e foi pastorear uma igreja de 5, 6 membros no fim do mundo, aonde que se ele queria comer, ele tinha que comer lagarto. Aí ele me falou que uma vez ele foi ministrar numa festa de círculo de oração e na hora, né, deram o jantar para ele, né, que ele veio de longe, que foi uma conserva, né, aquela conserva em lata com farinha de puba lá do Pará. E na hora que ele foi comer, ele olhou um monte de criança. Aí ele chamou o organizador da festa. Essas crianças já comeram? Não, ainda não comeram, mas o que é que elas vão comer? Não, elas já estão acostumadas, não se preocupa, isso aqui é para o senhor. Aí ele ficou, manda formar uma fila. Aí foi uma fila de crianças. Ele deu uma colher de conserva com farinha para cada uma das crianças. E não comeu. Ou melhor, pegou a colher dele, mas deu para as crianças. Ou seja, nós estamos falando de um cara que estava formando em medicina. E Deus chamou ele para o pastoreio. E ele foi, trabalhou. Ele disse que uma vez ele foi pregar e a pessoa que recebeu ele, que hospedou ele, né, colocou uma rede atada dentro de um galinheiro para ele poder descansar, dormir, né? Ou seja, hoje, possivelmente depois das eleições lá da Comiadepa, que é a primeira convenção, né, maior do Brasil, Comiadepa é a convenção maior do Brasil, né, do estado do Pará, maior número de pastores, e ele possivelmente vai ser o presidente da convenção do estado do Pará. Deus honrou ele. Mas o ponto é, pastor, me parece que Deus, ele justamente pega aqueles que não queriam nada com esse negócio de ser pastor, né? A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. Aí continua o texto. Porém, que sobre ele se ache fiel, tem um monte de situações. Não é só desejar. Não é só desejar. Então, vejam só. Você pode desejar e você pode até conseguir. Você pode até galgar essas funções aí para frente. Mas o problema é o seguinte: você realmente foi chamado por quem? O que te dá convicções de que você é chamado pelo Senhor? Então, quando você olha para um pastor que é servido e não serve, que ele gosta de eminência, que ele gosta dos primeiros lugares, que ele gosta de ser ovacionado, que ele gosta de ser preterido, ele gosta de falar os seus títulos que ele tem, essa pessoa já caiu da graça. Ele pode ser um bom líder, ele pode ser um bom condutor de reuniões, mas ele não é pastor. Pastor não é isso. Pastor é o último que come, pastor é o último que é o primeiro que chega e o último que sai. Pastor é pastor, ele pastoreia pelo exemplo. O que eu vejo hoje em dia é que a igreja estragou os pastores. A igreja estragou os pastores
quando nos aniversários deles fazem coisas desnecessárias, quando esses pastores ganham coisas desnecessárias. Pastor não é isso. Pastor precisa ser tratado como os iguais. Sim. Se não for tratado como os iguais, para mim não é pastor. Lá na igreja que a gente serve, logo no meu primeiro ano foi o que eu... Pastor, e o seu aniversário? Quando é que vai ser? Eu digo, meu aniversário é dia 10 de abril. Ah, não, porque a gente tem que começar a pensar organizado. Eu digo, não, não faz nada não, pelo amor de Deus, não. Deixa quieto esse negócio aí. Se quiser mandar um print com uma figurinha, pastor feliz, amém, mas negócio de bolo, não, eu não tenho vergonha desse negócio, acho esquisito. Você não pode desconsiderar o que as pessoas têm um carinho por você e quer te abençoar. Não é essa desconsideração. Mas o que me pesa no coração é que, se eu faço aniversário, o meu segundo dirigente também faz. Se eu faço aniversário, a minha dirigente de figuração, que faz um ótimo trabalho, também faz, a sua segunda também faz. Aí depois vem o professor de escola dominical, vem a líder das crianças, o líder dos jovens, vem o líder dos varões, todos eles têm que ter a mesma posição de honra. Esse é o princípio. Você está entendendo? Aí, se não der de fazer para um, não faz para nenhum. Agora, não vou dizer que um pastor não possa ser acariciado, homenageado, não vou dizer que não deva ser. O problema é o excesso. O excesso que atrapalha tudo. Né? Então tem que tomar cuidado com os excessos. E o excesso é tanto para uma extravagância como uma negação total. Sim, também a não consideração também é errado. Né? A Bíblia diz que é para ter em grande honra aqueles que ministram entre vós, que ensinam a palavra de Deus, que é para ter em honra. Agora, honra é uma coisa, esse excesso é outra coisa. Pastor, então, em resumo de tudo que a gente tem conversado aqui, e para que fique bem claro para quem está vendo a gente agora, pastor é gente, né? Pastor é ser humano com sentimentos, com família, com boleto para pagar no final das contas, e há uma grande gama de pastores que tem que estar equilibrando ali o ofício pastoral, o trabalho pastoral, com o emprego durante o dia e os dias da semana, com dificuldades na família, né? Porque corta a energia de pastor também, né? Pastor também tem as suas dificuldades, que nesse ponto não é nada diferente da dificuldade do resto de todo mundo, da sociedade, eu não diria da igreja apenas, mas da sociedade. E eu digo assim, pastor, que eu acho que o trabalho do pregador, e o pastor é um pregador, é um ensinador, é o trabalho mais desesperador que existe. É o trabalho mais desesperador que existe, porque é o único trabalhador que não dá conta do seu trabalho. Ele precisa de Cristo do começo ao fim, senão nada feito. É o único trabalhador que não dá conta. Ele já foi chamado para um negócio que ele não vai dar conta. Uma pessoa um eletricista, conserta o meu ar-condicionado. Ele vai lá, ele já tem um conhecimento, ele tem a bagagem para aquilo, ele sabe como fazer, ele não precisa de ajuda. Chamar alguém para consertar o motor de um carro, sei lá, pintar uma parede, a pessoa vai lá, a pessoa sabe, e ela dá conta daquilo. Mas quando se trata do pastor pastorear, aí é uma loucura, porque ele não dá conta. Os problemas que vão surgir são problemas para além da sua capacidade. É alguém com depressão, é alguém com problema de filho nas drogas, é alguém que vem para a igreja e se reconcilia e está ali completamente desnorteado. E agora? Pastor, me ajuda nisso. E agora, como o pastor vai ajudar se ele mesmo não tem como? Vai para além da capacidade humana. Aí ele tem que ser um cara, na minha opinião, pastor, ele tem que ser um cara dependente de Deus demais, é aquele cara que vai para o Senhor e diz, Senhor, me ajuda, senão nada feito. Ou o Senhor me ajuda, ou me tira desse lugar e coloca outro que o Senhor vai ajudar, porque não... Aí eu penso assim, o trabalho de pastor, de pregador, é o trabalho mais desesperador, porque ele não dá conta. Ele precisa de alguém, ele precisa de Deus, ele precisa do Espírito Santo, ou nada feito. Ou melhor isso aí. Essa igreja que eu pastorei, eu sempre digo para a igreja, eu não sou o vosso pastor. Eu estou pastor.
com tempo determinado. O pastor de vocês é Jesus Cristo. Não criem expectativas em cima de mim, porque eu vou falhar, eu vou uma hora ou outra falar que não devo, eu vou negar para vocês alguma coisa que vocês gostariam que eu fizesse e não vou poder fazer. Não sou o pastor de vocês, o pastor de vocês é Jesus. Eu estou pastor, eu estou tendo uma função temporária para vocês. Agora, somos dependentes do Senhor e sem Ele nada podemos fazer. Então, querida igreja, eu sempre falo para eles, vamos juntos, que as mesmas carências que vocês têm eu também tenho, as mesmas dependências que vocês têm eu também tenho, as mesmas crises que vocês têm eu também tenho. Eu admiro muito João Batista, estava na cadeia, mandou os seus discípulos procurar Jesus e disse assim, és tu mesmo ou esperamos outro? O precursor da vinda de Jesus estava com dúvidas sobre Jesus. Se João Batista teve dúvidas na vida e teve crises na vida, quem somos nós para não termos? E nós estamos conversando com o pastor Silvio Rodrigues e a conversa já está chegando ao ponto da vírgula. Pastor, você que tem acompanhado a gente, faz o seguinte, se você não é um inscrito, inscreve, comenta, deixa aquele like e compartilha com alguém esse bate-papo que está muito bom. Mas porém agora, pastor Silvio, eu vou pedir para o senhor dar um conselho pastoral final nesse vídeo, né? Deixar um conselho, uma palavra, porque depois desse seu conselho nós já vamos colocar uma vírgula. Eu gosto muito do que Deus disse a Jeremias no seu livro, dizendo que eu vos darei pastores que vos pacentem com conhecimento, com amor, com dedicação. Quem dá pastores para a igreja é Jesus. Ele que dá pastores à igreja. Quando eu me locupleto dessa função, eu invado isso sem autorização do Senhor, a tendência é nunca dar certo. Se você tem o desejo de ser pastor, boa coisa você deseja, mas não ultrapasse a linha amarela, não adiante, a palavra certa é não faça com que o processo seja, né, avançado. Não acelere o processo. Não avance o processo, a palavra certa é essa. Porque nós estamos sendo feitos, nós estamos sendo trabalhados por Deus. Um pastor foi pregar em uma certa cidade e um menino olhando, um exímio pregador, conhecimento bíblico extraordinário. Aí ele estava sentado na área da casa, depois do almoço, e o jovem daquela igreja chegou e disse, pastor, o senhor sabe tudo de Bíblia, né? Só conhece tudo de Bíblia. Ele catou o menininho e olhou para ele assim, Vicino, mal e mal sei que cor é a capa da Bíblia. Então ninguém está pronto, ninguém sabe, ninguém pode. Nós dependemos totalmente do Senhor. Não vivam a vida que achando que você pode, que você é. Não prepare um sermão baseado que você agora vai abafar naquela noite, que você vai pregar o melhor sermão da sua vida. Não faça isso. Dependa sempre do Senhor, porque a mensagem mais simples é aquela que mais depende do Senhor para que Ele possa usar o que você está falando. Porque tem muita gente, irmão, que só tem conhecimento, mas não tem vida com Deus, não tem experiência com o Senhor. Então, vida pastoral é uma vida que você precisa viver debaixo da dependência total do Espírito Santo e de Cristo. Senão, você vai dar errado. Pastor Silvio, eu costumo dizer que todo bate-papo aqui é sempre um seminário para mim. E eu agradeço por esse bate-papo, tenho certeza que para além da minha vida foi muito construtiva para outras vidas também. Agradeço porque sei, pelo pouco que sei sobre a sua rotina, foi um esforço tremendo você vir aqui. Obrigado pelo seu tempo, fique certo de que o que o senhor trouxe aqui foi construtivo, para além desse momento que está sendo gravado, para muito além disso. Penso que todas aquelas pessoas que verão esse conteúdo, certamente serão um pouco mais forjados naquilo que Deus tem para a vida delas. Obrigado, pastor. Eu que agradeço pelo convite, pela sua confiança, pelo trabalho que você faz. Muito obrigado mesmo. A gente é simples no jeito, no trato, mas somos o que somos. Eu tenho uma vida, gosto de ser transparente, gosto de ser terra a terra, chão a chão.
Eu gosto de andar no meio de gente sendo gente. É isso que eu gosto de ser. Gostei da frase, andar no meio de gente sendo gente. Muito obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Deus te abençoe muito. Fique com Deus, fique debaixo da graça do Senhor. Deus abençoe.